E se eu te dissesse que a ansiedade que você sente não significa que a sua fé é fraca? E se o problema não for a sua fé, mas a forma como você aprendeu a enxergar Deus? Hoje eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você sorriu na igreja, mas chorou sozinho em casa? Não pule esse vídeo, o que você vai ouvir aqui pode libertar a sua mente e restaurar a sua fé. A ansiedade se tornou o mal silencioso dessa geração cristã. Cristãos que oram, cristãos que leem a Bíblia, cristãos que servem, mas que vivem com um coração acelerado, a mente cansada e o futuro pesado. E talvez você já tenha ouvido frases como: "Isso é falta de fé. Se você confiasse mais em Deus, não estaria assim. Cristão de verdade não vive ansioso." E hoje vamos confrontar mentiras religiosas, revelar verdades bíblicas e alinhar a fé, mente e coração. O que é ansiedade, na verdade? A Bíblia não trata a ansiedade como fraqueza espiritual. Ela trata como uma resposta humana a um mundo quebrado. Em João 1,633 diz: "No mundo você terá aflições." Jesus não disse talvez, Jesus não disse não sei, ele disse tereis. C.S. Lewis, em seu livro chamado Problema do Sofrimento, afirma que Deus não promete um caminho sem dor, mas uma presença constante no meio dela. A ansiedade não é a ausência de fé. Não pense isso de você, meu irmão. Muitas vezes é excesso de responsabilidade emocional, sem uma entrega espiritual. Deixa eu te perguntar algo sério agora. Preste atenção. Você ora, mas continua tentando controlar tudo? Você entrega para Deus, mas pega de volta mentalmente? Você confia em Deus ou apenas acredita que Ele existe? Por que acreditar em Deus não é mesmo que descansar nele? Pense bem sobre isso, meu irmão. Existe um texto na Bíblia que é muito mal interpretado e que diz, lá em Filipenses 4,6, "Não andei ansiosos por coisa alguma." Esse versículo não é uma acusação, é um convite. Paulo não diz: "Se você anda ansioso, está em pecado." Ele não disse isso. Pense bem, meu irmão. Ele diz numa forma que o quê? Existe um caminho melhor que carregar isso sozinho. Ele está dizendo que com Jesus é um caminho melhor do que estar sozinho. Timothy Keller, best-seller, que tem um livro Fé na Era do Ceticismo, diz: "A ansiedade nasce quando algo além de Deus se torna essencial demais para a nossa identidade." O problema não é sentir medo, é que quando o medo ocupa o lugar da confiança, esse é um problema. Por que a ansiedade aumentou entre os cristãos? Hoje vivemos em uma geração da comparação constante, da pressão financeira, da incerteza política, do medo do futuro e da performance espiritual. Dallas Willard, em A Conspiração Divina, diz: "Muitos cristãos confiam em Deus para a eternidade, mas não confiam nele para a próxima semana." Isso dói, mas é real. Jesus também sentiu angústia. "A minha alma está profundamente triste até a morte." Em Mateus 26:38. Jesus suou sangue, Jesus sentiu angústia, Jesus chorou. Se sentir angústia fosse falta de fé, então Jesus teria pecado. John Piper escreve: "Sentir o peso não é incredulidade, permanecer sem esperança sim." Então hoje eu vou quebrar uma crença aqui que te limita. O que você não precisa? Você não precisa fingir que está bem, espiritualizar traumas, se culpar por sentir algum sentimento. Você precisa verdade, entrega, processo, renovação da sua mente. "Transformai-vos pela renovação da vossa mente." Em Romanos 12:2 diz isso. Então, como que a fé cura a ansiedade na prática? Vamos nomear os nossos medos. Medo sem nome vira monstro. Lá em 1 Pedro 5,7 já diz: "Lancem sobre ele toda a ansiedade." Você não lança o que não reconhece. Então reconheça os seus medos. Pare de lutar contra pensamentos, substitua eles.
Em Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, pensem nessas coisas. Então pense algo positivo sobre você. Joyce Meyer, no campo da batalha da mente, já diz: você não controla o primeiro pensamento, mas controla o segundo. Então o descanso não é preguiça, é obediência. Deus pediu para nós descansarmos. Lá, no 7º dia, até ele descansou. Max Lucado diz: Deus não exige que você carregue o que ele já prometeu sustentar. Então não carregue o que Deus vai sustentar por ti. A paz é aquela que lá em Filipenses 4:7 diz: a paz de Deus excede todo entendimento. Essa paz não depende do cenário, não depende do dinheiro, não depende da política e não depende do amanhã. Ela depende de onde está a sua confiança hoje. Quero te deixar uma pergunta final aqui para você refletir. E se? E se Deus estivesse cuidando? E se o controle fosse a raiz da sua ansiedade? E se a sua mente estivesse cansada porque o seu coração não descansou? Você não é fraco, você não é menos cristão, você não falhou. Você está em processo, meu irmão. Em Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos que estão cansados. Então preste atenção, Jesus não chamou os fortes, ele chama os cansados. Se essa mensagem falou com você, comente: eu escolho descansar em Deus. Se inscreva aqui no canal e envie para alguém que precisa ouvir hoje. Você sabe de pessoas ao seu redor que está precisando que você seja a ferramenta de Deus na vida dela. Então, meu irmão, muito obrigado e assista muito mais vídeos aqui no meu canal que possa esclarecer o que você esteja passando hoje. Não sou perfeito, estou longe disso, mas Deus quer usar a minha vida para impactar a sua. E é tudo para a honra e glória dele e não a minha. Até logo.